Teste, som. Som, 2, teste, som, 2, 3. Uma boa tarde de salvação em Cristo Jesus. Gostaria de compartilhar uma palavra da parte de Deus que se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. O melhor presente que o ser humano pode receber é ouvir falar do Evangelho de Jesus Cristo. E é o que eu estou fazendo nesta tarde, compartilhando o Evangelho de amor, de salvação, de paz, de justiça. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16, diz assim: pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, e a voz de arcanjo, e ao som da trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Olha que palavra tremenda. Esta palavra não é qualquer palavra. Esta palavra não é um discurso do político, um mero discurso de um teólogo. Esta palavra que está em minhas mãos é a palavra que contém o poder de Deus, que contém o caminho, a direção do homem a encontrar com o seu Criador. Porque é uma baita de uma mentira que a ciência fala que o homem veio do macaco. É uma aberração isso. É uma blasfêmia contra Deus. A Bíblia diz em Gênesis, a Bíblia fala sobre a criação de todas as coisas. E se você ler a Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse com um olhar espiritual, não com um olhar carnal, mas sim com um olhar espiritual, você vai entender, você vai compreender os planos de Deus, a criação de Deus, a formosura de Deus. Tudo isso na Bíblia Sagrada é ignorado por muitos manipulados, porque tem muitas pessoas que usam a Bíblia Sagrada para se promover, para ganhar dinheiro, por status. Tem muitos que usam a Bíblia Sagrada para condenar os outros. Tem muitos que usam a Bíblia Sagrada simplesmente para um desencargo de consciência ou para combater. Mas o propósito de Deus, quando Ele deixou escrito esta palavra, o propósito de Deus
é nos se revelar para nós, é mostrar quem Deus é e quem nós somos. Você já parou para se perguntar quem é que é você? Da onde que você veio? Para onde que você vai depois da morte? Você já se fez essa pergunta? Por que que você foi gerado? Por que que você passa tanta luta? Por que que você passa por enfermidade, por aflição, por angústia? Você já parou para se perguntar por que muitas das vezes você fica depressivo, doente? Leia a Bíblia. Aqui o ser humano vai entender quem ele é e quem é Deus. E qual é o papel de Deus nessa história? E qual é o nosso papel nessa história? Deus não criou o homem por acaso, simplesmente por um capricho. Não. Se você existe, é porque nasceu no coração de Deus a vontade que você existisse. Então você é uma obra do próprio arquiteto chamado Deus. E Ele quer se encontrar com você. Ele quer se relacionar com você. Ele quer guiar os seus pensamentos. Ele quer dirigir o teu coração. E Ele quer que você o ame. E o ame de todo o coração. Mas o amor não é simplesmente de boca. Não é simplesmente de um título religioso. Ou frequentar uma igreja. Independente de qual seja. O propósito de Deus é que você entenda com o seu coração, no profundo do seu coração. É que você entenda e reconheça qual é o plano de Deus para com a tua vida. É por isso que ele vai falar no livro do Evangelho, no capítulo 3, versículo 16. Ele vai falar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu próprio Filho, para que todo aquele, homem e mulher, que nele crê, não pereça, não se destrua, mas tenha a vida eterna. E o que é a vida eterna, pregador? A vida eterna nós vamos saber quando nós fechar nossos olhos. Mas não é fechar nossos olhos para dormir à noite, não. É quando a raiz da nossa existência ser cortada e nós não respirar mais. A nossa alma será se desprender do nosso corpo e dali em diante. Deus é quem sabe o nosso destino. Mas a Bíblia Sagrada revela e mostra a esperança que um salvo, que um homem ou mulher que crê no Evangelho, ele tem nesta vida, dominada pelo mundo corrupto, pelo mundo de flagelas, pelo mundo caótico, enfermo, aonde o negócio está bagunçado, guerras, rumores de guerra. Se você ler no livro do Evangelho de Mateus 24, você vai ver ali as profecias de Jesus falando sobre os finais do tempo. É o que nós vivemos. Nós vivemos os finais dos tempos. Final dos tempos. Até as autoridades já estão preocupadas o que irá acontecer. Guerras, rumores de guerras, violência. O amor tem se fugido dos corações. O amor tem se esfriado. As doenças têm aumentado. As mudanças climáticas estão cada dia mais bagunçadas. O lugar que era para ter neve hoje está torrando o sol. O lugar que era para estar torrando o sol está caindo geada. O aumento da tecnologia, as coisas estão cada vez mais monstruosas e caóticas. Cada ano que se passa, as próprias condições do mundo nos mostra, nos aponta as profecias messiânicas. E o tempo está correndo.
O relógio de Deus está passando e nós estamos chegando mais perto do arrebatamento. É o que eu li aqui, 1 Tessalonicenses 4, 15 em diante. Pois o mesmo Senhor descerá do céu, o mesmo Senhor aquele que subiu um dia, porque Jesus um dia desceu, peregrinou nessa terra, foi morto, crucificado, mas no terceiro dia ele ressuscitou e subiu para com Deus. E o mesmo Senhor está prometendo que vai voltar para buscar o seu povo. Ele não vai voltar a buscar uma placa de igreja. Ele não vai vir buscar o evangélico, o católico, o espírita, o umbanda, não. Deus do céu não olha título. Deus do céu olha um coração voltado para Ele, que crê, que obedece, que entrega a sua vida, os seus pensamentos, o seu coração, a sua alma para Ele. Mas por que, pregador, que eu tenho que entregar a minha alma para Deus? Porque se você não entregar para Deus, pode ter certeza que está na mão do diabo. Porque a Bíblia diz em 1 João 5,19, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, o mundo das trevas, de horror, do ódio. Dominado pelos prazeres, que vai contra a alma e os princípios e os mandamentos de Deus. A missão do diabo é matar, roubar e destruir. O diabo é inimigo de Deus, inimigo do mundo, inimigo das pessoas, inimigo da família, e o teu inimigo. E ele foi expulso do céu porque Deus expulsou. Mas ele não quis entregar. Ele não quis se dar por vencido, melhor dizendo. Mas Jesus esfregou a cara do diabo lá na cruz. E a dívida que nós devíamos, Jesus pagou com a própria vida. A dívida que era eu e você para pagar, Jesus pagou a promissória. Você já parou para pensar? Que eu e você estávamos condenados, distantes de Deus. Mas através do Filho de Deus, do próprio Jesus Cristo, que muitos não reconhecem Jesus, reconhecem um monte de deuses por aí, construído por mãos humanas, reconhece tudo quanto é tipo de coisa, mas não reconhece Cristo, ressuscitado, crucificado, humilhado, e um Cristo Rei, um Cristo servo, um Cristo soberano, um Cristo que se doou para que eu e você tivéssemos a oportunidade de um dia, quando nós tomar o nosso corpo para a sepultura e morar no céu. Mas não é esse céu aqui não que nós vemos, não. É o terceiro céu. Existem 3 tipos de céu. O céu que a nossos olhos nus nós conseguimos enxergar. Tem o segundo céu que nós não enxergamos. Mas a partir do momento que nós pegamos um avião, sobrevoamos sobre as nuvens, nós conseguimos enxergar. Mas o terceiro céu nós não enxergamos. O terceiro céu nós não vamos enxergar enquanto nós estivermos nesse corpo corrupto. O corpo do ser humano é sujeito à corrupção. Mas se você crê nesta tarde, você pode ser gerado em você, dentro do teu coração, uma esperança de um dia esse corpo mortal se tornar um corpo imortal, incorruptível, para poder enxergar Deus cara a cara. Aleluia! Enxergar Jesus cara a cara para ver como que Ele é. Enxergar as marcas dos pregos cravados na mão de Cristo, nos pés. Tem muita gente iludida com este mundo. Tem muita gente que quer enxergar Neymar, quer enxergar o pastor famoso, quer enxergar o Papa, quer enxergar o presidente, quer enxergar o ídolo do rock, o ídolo do sertanejo, o ídolo do pagode. Tem muita gente que sonha em ganhar na Mega Sena para ficar rico e usufruir das coisas dessa terra, mas em nenhum momento pensa na eternidade. Que palavra! O ser humano
não tinha tempo para milhares de coisas, mas tempo para dobrar o joelho, fechar a porta e falar com Deus e se perguntar: para onde que vai a sua alma? Não tira, é poucos. Mas a mensagem é essa. A mensagem é essa do Evangelho. Esse é o Evangelho verdadeiro, não é Evangelho de oba-oba. A palavra que eu estou pregando aqui não é para agradar teu ego, massagear a tua semblance. A mensagem que eu estou pregando aqui é para converter você, e um dia você tem a oportunidade de se encontrar, aleluia, com uma pessoa que te criou. Ou você acredita na mentira que você veio do macaco? Ou você acredita na mentira da ciência que fala que o homem veio da evolução? Ou você acredita que vai reencarnar? Ou você acredita no purgatório? A Bíblia não fala sobre purgatório. A Bíblia não fala sobre reencarnação. A Bíblia fala sobre ressurreição. Seremos ressuscitados, uns para a glória, uns para a honra e outros para a desonra. Quando Jesus peregrinou essa terra, ele pregava e ele causava conflito. Jesus causou tanto conflito que os próprios fariseus religiosos foram os mesmos que o crucificaram. E eu sinto te dizer, se Jesus voltasse hoje aqui nessa terra, os primeiros a crucificar Jesus seriam os religiosos novamente. Porque o Evangelho de Jesus não é negócio. O Evangelho de Jesus não é oba-oba. O Evangelho de Jesus não é seguido por interesse. O Evangelho de Jesus é puro, verdadeiro, fiel, é de amor, não é deste mundo. O Evangelho de Jesus liberta o homem da cachaça, do adultério. O Evangelho de Jesus liberta o homem da depressão. O Evangelho de Cristo liberta o homem das misérias, da escravidão, que o pecado, através do diabo, causa na vida do homem. E Jesus vai falar: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Buscai primeiramente o reino do céu e sua justiça. Eu estou falando aqui a palavra do próprio Cristo, que ele mesmo pregou sobre isso. A primeira mensagem de Jesus não é entregar a chave para ninguém, deixar ninguém rico. A proposta do Evangelho é essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Esta é a proposta do Evangelho. Mas os religiosos, eles não pregam sobre essa mensagem. Sabe por quê? Porque vai perder fiel, perdendo fiel, vai perder dízimo, vai parar de vender estátua. Aí não prega este Evangelho. Não prega. Mas a Bíblia diz que ai dos falsos profetas, ai dos mestres, doutores, pastores, conhecedores da verdade, mas negligencia, omite, não prega para o povo. Só prega mensagem de prosperidade, só prega riqueza material, só prega oba-oba, só prega mensagem motivacional, mas não prega: se não se converter vai para o inferno. A Bíblia diz sobre céu e sobre inferno. A Bíblia diz sobre dois caminhos: um caminho que conduz ao homem ao céu e outro caminho que conduz ao homem ao inferno. Ao inferno. Lê o Apocalipse. É o destino do diabo e os seus anjos caídos, e dos rebeliados, dos incrédulos, dos afeminados, dos idólatras, dos homicidas, dos mentirosos. O destino é o inferno. Ou você acha que Deus é palhaço, ou você acha que Deus é injusto. Lá no céu não tem pecado, lá no céu não tem glutonaria, não tem feitiçaria, não tem idolatria. Lá no céu não tem adultério, lá no céu não tem prostituição, lá no céu não tem cachaça, lá no céu não tem maconha, lá no céu não tem droga, lá no céu não tem corrupção, lá no céu não tem vaidade, o céu é de glória, lá no céu não tem doença, lá no céu não tem morte. É que lugar gostoso!
Jesus? Você não quer ir para lá? Ou você quer ficar aqui nessa terra com os anjos caídos e o anticristo que vai vir dominar? Qual é a tua escolha nesta segunda-feira? Jesus diz: quem quiser vir após mim, não é obrigada. Você não é obrigada a nada. É um ditado dos antigos: obrigado é pode errar. Você não é obrigada a nada. Você não é obrigada a servir Jesus. Mas Jesus não é obrigado a te salvar se você não quiser. Deus não obriga ninguém. Jesus falou: quem quiser vir, quem quiser vem após mim, pega a sua cruz, siga. Mas o povo não quer seguir Jesus. O povo quer a sombra da cruz, mas não quer carregar a cruz. Carregar a cruz significa renunciar os prazeres deste mundo. Mas com a proliferação das heresias diabólicas inventadas no inferno, misturaram, camuflaram o evangelho, distorcendo a verdade, iludindo o povo ao erro, ludibriando o povo, enganando o povo ao erro. O evangelho verdadeiro, meu amigo, é o evangelho que te confronta. Não é o evangelho que te agrada, passa a mão na tua cabeça. Se o evangelho passa a mão na tua cabeça, não é evangelho verdadeiro, é falso. O evangelho verdadeiro causa transformação na vida do homem. O homem que mentia não mente mais. O homem que traía a esposa não trai mais. O homem que enchia a cara de cachaça, iludido, não vai mais encher a cara de cachaça a partir do momento que entrega a vida para Jesus. O homem que vivia na homossexualidade não vai mais viver na homossexualidade. Vai entender que Deus criou ele macho ou fêmea. Este é o evangelho. Causa transformação. Mas é necessário arrependimento. Arrependimento. Se na tua igreja não prega arrependimento, sai de lá. Se a tua igreja não prega para você se converter para ir morar no céu, sai de lá. Para de dar dinheiro para essa corja de safado, mercenário, falso profeta, charlatão. O que tem preparado para eles é chicote. Quando se deparar diante do juiz chamado Jesus, neste momento, Jesus se encontra no papel de advogado. Ele pode advogar das causas, mas o tempo está se findando, a hora está chegando, o noivo está voltando. Se prepare para encher as suas lâmpadas, suas lamparinas de azeite, porque o noivo à meia-noite está voltando. E ele vai vir buscar o povo lavado e remido no seu sangue. Jesus vai vir buscar uma noiva pura, imaculada, sem mancha, virgem. Sabe o que é isso, virgem? Você sabe, né? Você sabe o que é uma noiva virgem. Pura, fiel, amada, limpa, aquebrantada, arrependida, ansiosa esperando o noivo. Jesus não vai levar para o céu ninguém que não queira ir para lá. É sério, viu? É sério. É melhor você se despertar. É melhor você sair de cima do muro, tomar uma decisão para tua vida, para tua alma. Entrega teu coração nesta tarde para Jesus. Não brinca. Não brinca com o chicote de Deus vai estralar nas tuas costas. Não brinca, porque Deus é justo. Tem muita gente brincando, zombando, escarnecendo, achando que Deus vai falhar, achando que Deus está dormindo, achando que Deus está longe. Está não. Está mais perto do que você imagina. A
A Bíblia diz que Deus contempla o homem e a terra com um olhar de fogo. O pensamento de Deus, ele destrói a humanidade. No pensamento de Deus, ele causa uma revolução extraordinária, consome tudo. Com o pensamento de Deus. Você pode brincar com o teu amigo, você pode brincar com a tua esposa, você pode brincar com o teu marido, você pode brincar com o teu patrão, com o teu pai, com a tua mãe, você pode brincar comigo, zombar de mim, mas não brinque com Deus. Não zomba de Deus, porque quando você cair nas mãos dele, não vai ter médico que vai te tirar, não vai ter advogado que vai te tirar, não vai ter dinheiro, não vai ter ouro, não vai ter prata que vai te tirar das mãos de Deus. Não provoque a ira de Deus. Não espere vir para o Evangelho, para Cristo, pela dor, vem pelo amor. O amor de Cristo, que excede todo entendimento. O amor verdadeiro, o amor fiel, o amor passivo. Este é o amor de Cristo. E ele disse no Evangelho de João 14,6, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está perdido? Encontra-se Jesus nesta tarde. Está cansado? Jesus disse, vem que eu irei tirar sobre vós os ombros cansados, sobrecarregados, vem que eu vos aliviarei. Eu vou tomar sobre você o seu jugo. Vou tirar o fardo das tuas costas, o peso que está nas suas costas. Quem sabe o fardo está fazendo você cansar. O fardo está fazendo você cada dia mais se disseminar. O relógio de Deus está chegando. A volta de Cristo está próxima. Hoje a estatística de vida do ser humano é no máximo 70 anos. Quem chegar aos 70 pode agradecer a Deus. Mas essa geração não está chegando nos 70. E para onde que vai a tua bela alma? Você se preocupa tanto com o teu cabelo, com a tua saúde física. O ser humano se preocupa tanto com a sua beleza, com a sua estética, com a sua casa, com o seu carro, com o seu apartamento, com as suas unhas. O ser humano se preocupa tanto com o seu cabelo, com a sua aparência, mas esquece de tratar, de alimentar a alma. Dentro dessa carcaça que você chama de corpo tem uma alma. Dentro dessa carcaça que você dá tanto crédito tem uma alma. E se você não alimentar a tua alma, cada dia mais ela vai disseminar. Ela vai morrendo. E ela vai se desfazendo. Mas nessa tarde eu te apresento Jesus. Aquele que tem vida e vida com abundância para te dar. Eu te apresento Jesus, aquele que perdoa o pecado. Ele perdoa os seus pecados se você se arrepender. Ele lava as tuas vestiduras com o sangue dele. Olha que proposta linda do Evangelho. Quem sabe você acha que não tem mais perdão? Você te fez tanto mal, praticou tanto mal que você acha que não tem mais perdão. Não há nada que Deus não possa perdoar. Ele é Deus. E Ele continua sendo o nosso advogado. Mas não é um advogado aqui na terra, não. É um advogado fiel, que não cobra. E que não se vende, que não se corrompe e não te abandona. Se Ele pegar a tua causa, Ele vai até o final. Fala pra mim, pra onde você vai? Pra quem que você vai se socorrer? O ser humano se acha orgulhoso, presunçoso, mas na hora que a água bate no pescoço, a primeira pessoa que chama é Deus. Meu Deus! Mas quando é para ouvir o Evangelho, coloca a mão no ouvido para não ouvir.
Quando é para ouvir o Evangelho, fica criticando o pregador. Acha que eu não vejo? Está criticando o pregador? Continua criticando o pregador. Mas quando a água bater no teu pescoço, a primeira pessoa que você vai chamar vai ser o nome de Deus. Quando você estiver num leito de enfermidade, a primeira pessoa que você vai chamar é Deus. Meu Deus. Então reconheça Jesus. Não seja orgulhoso. Não seja indiferente com as coisas de Deus. Deixa o Espírito Santo entrar no teu coração. Deixa Jesus fazer uma lavagem no teu coração, na tua mente. Deixa Jesus te dar um novo sentido para a tua vida. Deixa. Ele está de braços abertos para te socorrer. Jesus está de braços abertos para se relacionar com você. Porque o Deus que eu conheço é um Deus de relacionamento. O Deus que eu conheço não está cravado lá numa cruz de madeira. O Deus que eu conheço não precisa ser carregado. O Deus que eu conheço não precisa ficar pagando promessas. O Deus que eu conheço me carrega no colo, abre porta, me cura, me liberta e vai me levar para o céu. Este é o Deus que eu conheço, que enxuga as minhas lágrimas na hora que está rolando, que fala comigo. Este é o Deus que eu conheço. E cada dia mais quero conhecer. O Deus que eu conheço tem boca e fala, tem olho e vê. O Deus que eu conheço caminha no meio dos 7 escatiçais. O Deus que eu conheço dorme comigo, acorda comigo, anda comigo. Esse é o Deus que eu conheço. Eu confio nele, ele confia em mim. O Deus que eu conheço ouve a minha voz, a minha oração, mesmo quando eu falho, mesmo quando eu erro. Este é o Deus que eu conheço. É o meu amigo fiel, não me trai, não me machuca. Independente se eu tenho dinheiro ou não, Jesus é meu amigo. Independente se eu tenho dinheiro ou não, Jesus é o meu amigo. Quem é teu amigo, meu amigo? Quem é teu amigo, meu jovem? Quem é teu amigo? Homem, mulher, quem é teu amigo? Quem é que você chama de amigo? Quem é que você adora? Qual é o nome dele? O que ele tem feito para você? O que ele fez para você? Aleluia! Receba esta palavra. Jesus prega e voltará. Esta é a esperança. Você não é obrigado a concordar comigo, mas a mensagem está sendo pregada. Você não é obrigado a aceitar esse evangelho, mas a mensagem ela tem que ser pregada. Independente se você vai crer ou não, mas a mensagem foi deixada para ser pregada. Jesus deu uma ordem: ir por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Não é eu que estou condenando, é o estado que a pessoa está sem Jesus. O estado de condenação. Receba esta palavra. Toma posse da vida eterna. Não deixa ser enganado pelas mentiras dos falsos profetas. Não deixa ser enganado pelos padres, falsos pastores. Não deixa ser enganado. Lê a Bíblia. Entra no teu quarto, fecha a porta. Fala com Deus. O único mediador entre Deus e o homem é Jesus. Não é profeta, não é bispo, não é padre, não é pastor. Você tem acesso ao Criador a hora que você quiser. Não precisa intermediário.
Deus te deu a boca, Deus te deu o ouvido, Deus te deu o coração, Deus te deu a inteligência. Ou Deus não te deu? Toma posse. Não deixe escapar esta oportunidade. Deus está mandando dizer. Não deixe escapar esta oportunidade de você, aleluia, se encontrar e entregar o coração para Jesus. Não perca essa oportunidade. Pode ser tarde demais amanhã. Você não sabe. Quem sabe vai ser a última vez que você vai viver. Porque eu não sei o dia da manhã, o que vai acontecer daqui uma hora. Não pertence a nós o amanhã. Isso aí é relógio de Deus. Não queira fazer plano para amanhã. O ser humano é danado para fazer plano. Amanhã eu vou fazer isso, semana que vem eu vou fazer aquilo. Não faça plano. Entrega na mão de Deus. Se Deus quiser, Ele vai fazer acontecer. Se Ele não quiser, se Deus não quiser, Ele vai te levar embora. Querendo nós ou não. Tome esta palavra. Receba esse evangelho. Que você verá que foi a melhor decisão que você tomou na sua vida. E se você está em cima do muro, se um dia você chorou aos pés de Jesus, se um dia você seguia Cristo e agora abandonou, está parado, está escondido, não adianta você se esconder porque Deus está te olhando, ou você acha que se esconde. Não adianta você se esconder e achar que nada aconteceu, porque aconteceu. Deus te conhece, o teu passado, o teu presente, o teu futuro. Deus conhece antes de você ser gerado, Deus te conhece. Tome uma decisão. Vou repetir, saia de cima do muro. Não fica que nem aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. A mente vazia é a oficina do diabo. Deus trabalha com propósito, com processo. Tá difícil? Sem Jesus é pior. Tá ruim? Sem Jesus é pior. Tá doendo? Tá sofrendo? Sem Jesus é pior. Eu não estou aqui prometendo para você regalia. Eu não estou prometendo para você mar de rosas. O Evangelho não promete isso. Aleluia. Mas eu tenho certeza de uma coisa que o Evangelho promete. Você pode se enfiar no fundo do poço, mas Jesus está lá junto com você. Você pode ser traído, mas Jesus vai estar lá com você. Nunca Ele vai te abandonar. Pode todos te abandonarem, Jesus não te abandona. Os teus amigos, o teu marido, o teu esposo, os teus pais podem te abandonar, mas Jesus não abandona os seus filhos. Quer ser chamado de filho? Quer ser herdeiro? Quer ter o nome lá no livro da vida? Nessa segunda-feira você está tendo a oportunidade agora de ligar o teu pensamento no céu e reconhecer que necessita, precisa, carece da misericórdia de Deus. Misericórdia. Você sabe o que significa esta palavra? Misericórdia. É o que Deus tem para nós. Ele tem misericórdia de nós. Mesmo nós errando, ainda Ele tem misericórdia de nós. Mesmo nós traindo Jesus, Ele ainda tem misericórdia de nós.
A graça que excede todo entendimento. É pela graça que nós seremos salvos. Não é mérito. Não é porque você distribui cesta básica. Não é que você paga suas comidinhas, é bonzinho, é honesto. Não! Isso faz parte. Mas a salvação é alcançada através da graça de Jesus Cristo. Esta graça maravilhosa. Não compra com ouro, não compra com prata. Não compra com sabedoria. Não compra com esforço humano. Esta graça, o próprio Deus distribui para o coração arrependido. Aleluia! Glória a Deus! Isso é coisa de Deus. Um Deus verdadeiro. Um Deus que não mente. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. O governador promete e não cumpre. O presidente promete e não cumpre. O teu patrão muitas vezes promete e não cumpre. O teu marido faz 1001 promessa e ele às vezes não cumpre. A tua esposa também faz e muitas das vezes ela não cumpre. Mas se Deus te prometeu, Ele cumpre. Ele cumpre. Então se Ele prometeu, pode descansar. Pode dormir em paz. Ele vai cumprir. Se você entregar o teu coração para Ele e deixar Ele te guiar teus pensamentos. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Conheça a Bíblia Sagrada, o Evangelho de Cristo. Lê o Novo Testamento, lê os Evangelhos, lê a biografia de Cristo, dos discípulos, dos apóstolos. Lê sobre a volta de Cristo. O Evangelho poderoso, que a gente experimenta na prática, no dia a dia, não é promessa vazia. Pena que são poucas pessoas que reconhecem isso. Poucas pessoas que estão ouvindo a voz de Deus. Poucas pessoas que deixam os seus olhos serem abertos. Poucas pessoas que entregam o seu coração para Jesus. E você venha estar nesse time, dessas poucas pessoas. E um dia, você vai testemunhar o que eu estou pregando aqui para alguém. Você vai falar: teve um pregador doido que pregou. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Quantas pessoas que neste momento estão se jogando debaixo da ponte? Quantas pessoas estão se dopando de remédio para conseguir viver um dia a mais? Quantas pessoas que estão pegando uma arma e tirando a própria vida? Quantas pessoas não sabem o que vai colocar amanhã no prato para os seus filhos comer? Quantas pessoas que não sabem que decisão que vai tomar? Jesus é a tua saída. Está sem saída? Eu te apresento Jesus. Ele é a tua saída, teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É Jesus. A Bíblia diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. E Ele é o nosso pastor. Nada nos faltará. Nós não teremos falta de nada se nós reconhecer o pastorio de Deus, o pastorio de Cristo, porque a graça dele nos basta. Nós não precisamos de mais nada, só a graça de Cristo. Porque nós moramos aqui, mas não é daqui. Você já parou para pensar que todos nós vamos embora? Mas não é ir embora para casa aqui, não. Não é pegar a lotação, o carro e ir embora para casa. Não. Nossos dias já estão contados. Nós vamos embora dessa terra. E aonde está a tua esperança? Fala para mim.
Tudo isso é passageiro. As riquezas, o casamento, as coisas deste mundo, tudo passa. A velhice chega quando chega. Tem muito jovem que nem chega na velhice. Tudo passa. Mas as promessas de Jesus não passam. Esse livro que eu estou em mãos aqui, ó, foi escrito há mais de 2.000 anos atrás. Ó, quantas pessoas já foram embora dessa terra? Quantas pessoas já foram embora, partiram e não voltaram? A palavra continua a mesma, intacta. É o livro mais vendido do mundo. Bíblia Sagrada. Deus abençoe o seu lar, a sua família. Que você venha ter uma semana abençoada por Deus. Meus irmãos, Deus abençoe. Glória a Deus. Gente aqui, irmãos. Maravilha. Deus é fiel, a mensagem foi pregada. A mensagem foi anunciada. Irmãos, eu quero ir para o céu. O meu desejo é ir para o céu. Muito pelo Espírito Santo nessa tarde. Eu senti muito a presença de Deus, irmãos. Eu senti demais a presença de Deus. Minha vontade, irmãos, era ir pro céu. A minha vontade não é ir pro céu. Eu quero ir pro céu, irmãos. Quanto mais a gente prega sobre o céu, quanto mais a gente prega sobre a promessa de Deus, mais o desejo aumenta no nosso coração de querer ir pro céu. Agora há pouco, ela colocou a mão no ouvido, a primeira vez que ela passou. A segunda vez, ela colocou a mão no ouvido e fez assim, ó. Ela não falou, mas eu entendi o que ela quis dizer. Irmão, os irmãos que me conhecem, eu tenho cara, irmãos, que eu saio por aí pregando por dinheiro. A minha mensagem, irmãos, seja sincero, a minha mensagem, irmãos, não que eu precise de aprovação. Deus conhece meu coração. Deus conhece. A minha mensagem é mensagem de mercenário. Deixa no comentário. Amém? Fique com Deus, irmãos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.